No programa de hoje, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência, mostrar a sessão solene na Assembleia Legislativa, que marcou o aniversário de 30 anos do Sindiferne, e conversar com o presidente Fernando Freitas sobre as principais lutas e conquistas do Fisco Potiguar. O Fisco em Pauta está no ar. A gente começa essa edição falando dos avanços do Fisco Potiguar nos últimos anos. O Sindicato dos Auditores Fiscais completou 30 anos de atuação, uma história de lutas e conquistas importantes. A jornalista Ana Karina Castro conversou com o presidente do Sindiferne, Fernando Freitas, e ele nos conta um pouco dessa trajetória. 30 anos do Sindiferne, um sindicato que consolidou como uma entidade forte e representativa, um dos mais importantes sindicatos hoje do Estado e do país, e também o fim da gestão do presidente atual, Fernando Freitas, à frente do Sindicato dos Auditores Fiscais. Então, muitos assuntos para tratar hoje com o presidente Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Fernando. Nós é que agradecemos e estamos aqui também muito felizes por essa comemoração dos 30 anos. E felizes também pelo mandato democrático, um mandato participativo, um mandato de muita luta. Mas vamos conversar, estou aqui para lhe responder. Com certeza. Vamos começar pelos 30 anos do Sindiferne, né? Uma história bonita, né, de luta, de vitórias, de conquistas. O que você pode destacar nessa comemoração do aniversário de 30 anos dessa história do Sindiferne? Eu destaco primeiramente a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, a Constituição do Estado Social. Nós temos que defender essa Constituição com muita força. Foi ela, inclusive, que propiciou os servidores públicos voltarem a se sindicalizarem. Eu acho que isso aí foi um marco da redemocratização do país, né, e um marco para a sociedade garantir seus direitos e o Estado social e um Estado democrático de direito. 30 anos de muita luta, como eu disse inicialmente. Começamos pequenininho, com a categoria se estruturando do ponto de vista político. Não eram auditores, né? Eram guardas, fiscais, agentes? Era agentes. Na realidade, quando eu entrei no Fisco, eu era AFA, Agente Fiscal Auxiliar, em 1984. Depois nós passamos para agentes fiscais, né? E depois foi reformulado, quer dizer, as lutas foram enormes na questão da valorização da categoria, na valorização da secretaria, no fortalecimento da administração tributária, na defesa, né, dos servidores públicos, porque a gente tem uma atuação também conjunta com o Fórum de Servidores, né, e também na defesa da sociedade. Não existe sociedade organizada, não existe serviço público de qualidade sem uma administração tributária, sem uma arrecadação de tributos justo e forte. Eu acho que essa é uma premissa para toda a sociedade e para o Estado do Rio Grande do Norte também. Fernando, o Fisco, ao longo da história, sempre enfrentou alguma dificuldade com a sociedade, né? Porque o cobrador de imposto, ele, né, nunca foi muito bem visto, digamos assim. Ninguém quer pagar, né, tributos. E o cobrador de imposto, ele é sempre mal visto pela sociedade como aquele que está lá fiscalizando, combatendo a sonegação e tal. Hoje essa situação, essa visão da sociedade com o Fisco mudou, principalmente em relação, por causa, né, da luta dos sindicatos, da categoria, que mostrou a importância do trabalho do Fisco, né, para garantir ao Estado, aos cofres públicos, as receitas necessárias para desenvolver uma série de políticas públicas. Isso também é fruto dessa conquista, dessa luta que o sindicato, principalmente o Sindicato dos Auditores, implementou aqui no Estado do Rio Grande do Norte? Sim, Ana. A gente quebrou muitos paradigmas, né? Muitos paradigmas foram quebrados. Eu particularmente entrei em 1984, como já disse, estou próximo a sair desde que a reforma da Previdência permita, que nós teve uma turma de 84, começamos muito cedo, com meninos com 20, 21 anos de idade, 22 anos.
Então a gente quebrou muito paradigmas, né? E nós nos aproximamos com esse trabalho sindical, com a visão mais ampliada, porque não era só uma visão corporativa, nós nos aproximamos muito da sociedade. Nós melhoramos muito na questão da ética, na questão da qualidade do serviço prestado, na relação fisco-contribuinte, na relação fisco-sociedade. Eu acho que foram avanços significativos na mesma proporção do amadurecimento político da nossa categoria. Quando eu falo político, não é política partidária, é político na sua essência, com P maiúsculo, né? Entendendo o papel do fisco para a sociedade, se comprometendo e fazendo o Estado e o governo se comprometer com o fortalecimento da administração tributária e nós também fazermos a nossa evolução, né? A nossa evolução política e a nossa evolução técnica para servir melhor ao povo do Rio Grande do Norte. Uma grande conquista da categoria também foi a transformação, a criação da Secretaria de Tributação, né? Uma secretaria exclusiva para que os auditores pudessem aí desenvolver o seu trabalho, né? Com modernização, com inteligência, com tecnologia. Como é que está hoje o trabalho do fisco, um trabalho que é tão importante, inclusive, na atual situação, para que o Estado consiga sair dessa crise? Ana, colegas, demais que estão nos assistindo, eu tive a oportunidade, como gestor público, de passar, além de auditor fiscal, como gestor público, de passar por algumas secretarias de Estado. E não tenho dúvida de dizer, aquela secretaria no Estado do Rio Grande do Norte, mais tecnicamente preparada, mais organizada, tá? E que presta com eficiência o melhor serviço, é a Secretaria hoje de Tributação. Você fez uma menção à reforma administrativa que foi feita no passado, se não me engano, em 1994, que transformou a Secretaria de Fazenda e Planejamento na época, em Secretaria de Tributação de Receita do Estado do Rio Grande do Norte. Isso fez com que nós focássemos exclusivamente a política tributária do Estado. Eu acho que isso aí deu uma condição organizacional, uma condição gerencial também, de nós, né, fazermos todo um processo de capacitação, todo um processo de busca, inclusive, de recursos para poder organizar melhor a administração tributária no Estado. Teve o Profisco 1, lá atrás, em 95, 96, chegou recursos do Banco Mundial e a Secretaria fez um trabalho muito forte de capacitação, de organização, né? Teve agora, recentemente, o Profisco 2, está vindo o Profisco 3 agora, né? E eu acho que nós não podemos parar. É um processo continuado, né, de organização cada vez maior, de modernização, porque a tecnologia da informação, ela mudou o mundo, não mudou só o mundo tributário, mas mudou o mundo como um todo. E nós estamos buscando cada vez mais desenvolver a tecnologia da informação, trazer a TI para dentro da Secretaria, né, e nós sermos mais eficientes na arrecadação do Estado do Rio Grande do Norte. Isso com justiça fiscal, sem confisco, sem perseguição, com um bom relacionamento fisco-contribuinte, né? E nós, auditores fiscais, dentro de um processo de aceitação da sociedade hoje que tem com o fisco, de reconhecer o fisco como parceiro da sociedade, né, na defesa do Estado do Rio Grande do Norte. E para comemorar essa data tão significativa, o Sindifern, que tem tradição em pautar debates relevantes para a sociedade e para o serviço público, promoveu o seminário Desafio das Reformas Previdenciária e Tributária. O evento contou com participações de peso do cenário político nacional. Dentro da programação dos 30 anos do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, o Fisco realizou uma série de debates acerca dos desafios das reformas previdenciária e tributária, com o objetivo de avaliar como se dará o impacto dessas medidas, principalmente no âmbito do funcionalismo público.
Os projetos são considerados prioritários e de execução no primeiro ano do governo Bolsonaro. A gente viu claramente a intenção do governo federal em diminuir o Estado brasileiro, em diminuir as políticas públicas relacionadas à seguridade social, relacionadas à assistência social, ferindo a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né, e com propostas quase que diria confiscatórias, como por exemplo uma alíquota para os servidores públicos que pode chegar até a 22%. Tem muito debate para ser feito, tem as regras de transição que a gente precisa aprofundar a leitura técnica, né, e fazermos também, tirarmos um posicionamento do fisco, dos servidores, dos trabalhadores e para irmos a Brasília debater dentro do Congresso Nacional, dentro das comissões que serão formadas em plenário, para poder a gente evitar, né, que a seguridade social, que a assistência social e que a previdência pública ela seja atingida tão mortalmente como parece ser as propostas da PEC apresentada pelo governo. A iniciativa do Sindifern recebeu total apoio de representantes do governo, autoridades políticas e filiados, que parabenizaram pela realização do seminário e pela escolha de temas tão pertinentes e de interesse de todos os trabalhadores brasileiros. Esse momento realmente é muito oportuno, a reforma tributária já é um assunto que está na pauta e faz parte do dia a dia do fisco. Então é muito oportuno esse momento, todos os servidores reunidos com perfil técnico, com questões técnicas e políticas, trazer a luz sobre essa discussão e tentar o melhor encaminhamento possível em relação a esse assunto, respeitando, defendendo os interesses dos trabalhadores, respeitando, sobretudo, nossa Constituição Federal e os direitos que estão ali consagrados. São dois temas extremamente atuais, dois temas sensíveis, né, que é a questão da reforma da Previdência e a reforma tributária. Então, eu acho que a escolha do tema para ser debatido na realização desse evento foi muito pertinente. Sem dúvida, isso é um momento muito exitoso em que foi de muita felicidade o sindicato antecipar-se realmente até outras categorias e trazer para o seio da sua categoria discussões assim tão sérias, tão fortes e que mexem com toda a sociedade. Então, nós auditores não poderíamos ficar de fora. Temos que entrar forte com isso, dar a nossa contribuição e estamos muito preocupados com isso. E vamos trabalhar para que essas coisas não atinjam não só a nós, mas a todos os funcionários públicos do Rio Grande do Norte. Todas as vezes que se fala em reforma da Previdência, o que nós percebemos é que a conta do suposto débito ou déficit previdenciário é sempre jogado na conta dos trabalhadores e trabalhadoras do país, especialmente do servidor público. Então é preciso que a sociedade compreenda que proposta é essa que estão vendendo à sociedade como uma proposta de resolução de todos os problemas do país e debitando a conta, mais uma vez, na conta do menos favorecido. A reforma da Previdência já é considerada o debate mais importante no país. E o fisco está atento aos principais pontos da proposta do governo que tramita no Congresso. A discussão foi trazida para as bases sindicais. A Federação Nacional do Fisco traz um alerta para o novo sistema de capitalização e para as novas alterações no cálculo do benefício das aposentadorias e pensões previstos na nova proposta de reforma da Previdência, bem como as suas consequências para as próximas décadas. O sistema de repartição simples, que é o que hoje sustenta as aposentadorias atuais e as futuras nos próximos 20, 30 e 40 anos, ele perderá a sustentação de receita, porque aquelas receitas que hoje entram no sistema através dos novos trabalhadores que passam a contribuir e a formar aquele bolo que permite o financiamento dos benefícios que são pagos aos trabalhadores que já estão no sistema, que é o que caracteriza a solidariedade intergeracional do sistema. Isto vai se quebrar, esse elo se quebra, não entrarão novas receitas no sistema e da onde vai sair dinheiro para pagar as aposentadorias atuais e as que serão concedidas nos próximos 30 anos, né?
o governo precisa explicar e precisa dizer de onde ele pretende tirar esse recurso. Um conjunto de medidas que visam a penalizar os trabalhadores da iniciativa pública e privada e que impactarão negativamente os regimes próprios de previdência foram apontadas pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais. A primeira grande maldade da proposta de emenda constitucional número 6 de 2019 é desconstitucionalizar todas as regras para o regime geral de previdência e para os regimes próprios dos servidores. Embutido nesse conjunto de propostas há inúmeras maldades, uma delas de aumentar exacerbadamente a contribuição para os aposentados, de evitar o acúmulo de aposentadorias e pensões a um valor irrisório, de tributar o rurícola, fazer com que o trabalhador do campo tenha que executar ou fazer a sua contribuição individual, reduzir o benefício assistencial para algo inferior a 40% do salário mínimo. Para o Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte, o IPERN, o ponto positivo da nova proposta está na proibição em conceder e estender benefícios previdenciários, mesmo que por determinação judicial. O Instituto ainda sugere alternativas justas e viáveis para uma previdência sustentável. Na verdade, a previdência ela precisa de uma reformulação. Certo? Eu senti falta apenas da questão da responsabilização de quem deu causa a essa questão previdenciária. Porque a previdência ela não quebrou da noite para o dia, né? Então alguém deu causa a isso. Então seria muito bom que o governo também observasse esse detalhe e pelo menos procurasse equalizar. De qualquer maneira, a reforma ela também tem pontos positivos, né? Eu quero destacar aqui um ponto positivo que eu vi na reforma, muito relevante, que foi a proibição de se conceder e de se estender benefício previdenciário, mesmo que por determinação judicial, sem se dizer a fonte de custeio para essa extensividade ou essa criação, né, ou essa majoração. Depois do intervalo, a gente vai mostrar a festa de comemoração pelos 30 anos do Sindifern e a sessão solene na Assembleia Legislativa que homenageou o fisco. A gente volta já. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A Casa do Povo é composta por 24 deputados. São eles que cuidam da elaboração das leis, da fiscalização do Poder Executivo e do julgamento dos atos de competência estadual. Temas de interesse como saúde, segurança, educação e finanças são debatidos nas audiências que acontecem no auditório. No plenário, os deputados cumprem a importante missão de debater os desafios do Estado e apontar soluções. E as leis? Os projetos que tramitam na Assembleia são de autoria dos deputados, dos poderes ou da própria população. Eles são analisados pelas comissões da Casa e votados em plenário. Assim, nascem as leis. E tem mais. O Poder Legislativo oferece ainda atendimento gratuito no PROCON, na Assembleia Cidadã e Cultural e na Escola da Assembleia. Tudo isso você confere nos canais de comunicação da Casa. A Assembleia Legislativa, sempre ao seu lado. O Sindifern completou no último 19 de fevereiro 30 anos de fundação e teve festa para reunir a categoria e comemorar a data. Uma noite memorável para os auditores fiscais do Estado que comemoraram 3 décadas de fundação do Sindifern. A história de luta e conquistas do sindicato, que é referência nacional em defesa dos direitos do fisco e na luta pela qualidade no serviço público, mereceu uma festa à altura, com direito a bolo, música e presença de autoridades políticas, entre elas a governadora do Rio Grande do Norte e o vice. A mensagem que eu deixo é que o Sindifern continue sendo esse instrumento, de um lado, de luta, de zelar pelos interesses legítimos da categoria dos auditores fiscais, mas, ao mesmo tempo, um sindicato que tem a responsabilidade social, que tem o compromisso, como sempre teve, com a cidadania do povo potiguar. Um sindicato que tem uma história de luta muito bonita, de compromisso com a luta pela justiça social no que diz respeito à natureza do tributo. Estão fazendo um trabalho muito importante, participando em todo o Brasil desse fórum que disputa e discute na reforma do sistema tributário a questão do imposto com natureza
progressiva. Então eu acho esse trabalho espetacular que está sendo feito e liderado por esses sindicatos em todo o Brasil. E o nosso aqui no Rio Grande do Norte tem sido um sindicato de vanguarda, destacado nessa luta. 30 anos. O Sindifern representa os auditores fiscais do Tesouro Estadual, que reconhecem a sua importância. 30 anos de muitas conquistas, muitas vitórias, de muitas lutas. Um ano vai ser um ano também de muitas lutas para defender os nossos direitos e as nossas conquistas. Mas hoje é dia de festa, é dia de celebração e de confraternização. A luta sempre o fisco do Rio Grande do Norte, se colocando sempre à disposição também da sociedade. Hoje é uma noite muito feliz para todos que fazem parte do Sindifern, uma noite de celebrar os 30 anos dessa instituição com tantas histórias de vitórias, de glórias, né? Hoje é um grande dia para o fisco do Potiguar e vamos aqui comemorar, celebrar, todos num ambiente de grande felicidade. Nova idade, novos desafios. O sindicato segue firme em seu propósito de lutar pelo desenvolvimento do Estado por meio da valorização do trabalho do fisco. A força dessa categoria está justamente na união e na representatividade. São 3 décadas de luta, de vitórias, e estamos aqui hoje para comemorar e estarmos prontos para as novas lutas e novas vitórias. Parabéns para o sindicato, né? Esses 30 anos de luta, de batalha, né? Nós estamos de parabéns por ter um sindicato tão atuante, né? E muito respeitado. Trago o abraço da FENAFisco, que é essa federação que representa aí o fisco de todo o país, o fisco do Estado, e trago assim, esse voto de parabéns, de muito sucesso, de uma jornada que já é uma jornada vitoriosa e que vai continuar sendo uma jornada de muitas conquistas, não só para a categoria, mas para o país. O fisco brasileiro agradece esse sindicato, o Sindifern, tão importante para todos nós. Eu sou da primeira turma que se filiou ao sindicato. Eu acredito que a minha inscrição esteja entre os 20 primeiros e desde lá até hoje sou testemunha da garra, da atuação, da pujança desse sindicato. Hoje é um dia de festas, apesar de todos os pesares, né? Há uma tentativa generalizada de desmoralizar os servidores públicos do país, mas hoje para nós é um dia de festa, porque estamos comemorando 30 anos de uma vida muito bem vivida e muito bem lutada. Uma noite realmente memorável. Que venham outras décadas de muito trabalho e comemoração. Se depender dos filiados, essa história está apenas começando. O passado, o presente e o futuro unidos em torno da mesma comemoração. 30 anos do sindicato que representa o Fisco Potiguar. Auditores aposentados, da ativa, funcionários, todos têm algo a dizer sobre esta data tão especial que marca a trajetória do Sindifern. Eu quero parabenizar todos os auditores fiscais por esse aniversário de 30 anos do Sindifern. Eu sou colaboradora do sindicato desde o ano de 2003, então já são 16 anos trabalhando com o Fisco Potiguar, o que é motivo de muito orgulho para mim. Então, eu me sinto muito feliz em estar participando dessa festa. 3 décadas de um sindicato forte, atuante, uma história de muitas lutas, muitas conquistas. Então, só tenho o que parabenizar todos vocês que fazem o Sindifern. Quero parabenizar o Sindifern pelos seus 30 anos de conquistas e lutas, na qual eu faço parte como funcionária há 10 anos e só tenho a desejar que dure por décadas, que venha muita luta, muita conquista e muitas vitórias. E neste ano de celebração, não faltarão novos desafios. Os servidores públicos eles têm passado por situações muito difíceis, porque existe uma certa satanização do servidor público e, na verdade, isso não corresponde à realidade. O servidor público é um trabalhador como qualquer outro e precisa ser respeitado, e o servidor público, como qualquer outro trabalhador, só será respeitado se ele tiver um instrumento de luta forte, eficaz e ousado também, para que possa enfrentar
os grandes desafios que estão na vida dele, do servidor público. Fazer um pedido no sentido de que essa luta continue, visto que nós estamos sempre perseguindo o melhor, querendo a manutenção dos nossos direitos, né, e pedir a Deus que clareie a cabeça dos nossos dirigentes. Está entendendo como é que é? Que todos os nossos esforços sejam coroados de êxito, principalmente por conta dessa reforma da Previdência que vem aí. Nós saímos de uma associação onde era o braço político da categoria, uma categoria até então dita como conservadora, e de repente nós nos vemos envolvidos num movimento sindical. Foi difícil, mas com muita luta nós conseguimos alcançar todos os nossos objetivos. Só alegria. Alegria de ter conseguido êxito durante esses 30 anos, lutado bastante, mas sabendo das dificuldades que nós enfrentamos e a cada dia evoluímos. E graças a Deus, através da luta e da organização da classe trabalhadora, do crescimento do fisco, tornamos um sindicato de maioridade aos 30 anos. Um jovem de 30 anos, mas bastante experiente. Essa é uma data muito especial, são 30 anos de muita luta, de muitas conquistas, e que todos estão de parabéns e desejo aí mais 30 anos com a mesma tocada, com a mesma energia e com todo sucesso para a nossa categoria. E na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais também renderam homenagens ao fisco. Uma sessão solene marcou o aniversário de 30 anos do Sindiferne. Atualmente, o Rio Grande do Norte conta com 360 auditores fiscais. O sindicato tem cerca de 1.000 filiados. O deputado Albert Dixon é auditor fiscal de carreira e dos 30 anos de existência do sindicato, 20 ele passou na ativa. Esses 30 anos foram anos de lutas, anos constantes, vitórias, né? À toa que a categoria hoje de auditor fiscal é uma categoria forte, que o governo realmente, só para você ter ideia, esse mês foram 500 milhões de reais arrecadados. Então, quer dizer, sem a categoria dos auditores fiscais, com certeza a crise seria bem maior. Então, hoje é um dia festivo. O auditor fiscal exerce uma importante função na economia do país, fiscalizando a arrecadação de impostos nos estados. São eles quem analisam os pagamentos das taxas e outros itens fiscais que incidem sobre mercadorias e serviços. Não existe sociedade sem impostos. Não existe impostos suficientes para a sociedade se o fisco não tiver fortalecido, se o fisco não tiver trabalhando com bastante eficiência e com apoio da administração. Além do sindicato, 9 ex-presidentes, o atual presidente e um diretor em memória também foram homenageados durante a sessão. Começamos pequenininho, hoje nós temos uma estrutura organizacional muito boa, uma estrutura física excelente, um aprendizado político, um amadurecimento político da categoria também no montante do acúmulo, né, de experiência vivida nesses 30 anos. Mas as coisas são feitas por pessoas. Nós temos uma instituição, a entidade é que é forte, mas as pessoas contribuíram, os ex-presidentes, os ex-dirigentes, os ex-diretores, né, a atual diretoria. A gente fica por aqui, mas você acompanha outras notícias no nosso site sindiferne.org.br. Super obrigada pela companhia, até o próximo programa.